Lá. E olha, vamos voltar agora a falar com a nossa repórter Manuela Braga, que tem informações de uma outra operação. Na manhã de hoje, colocou atrás das grades o homem suspeito de estupro de vulnerável. Vamos ver aqui com a Manu. Vamos lá, Manu. Onde foi que aconteceu essa prisão aí? Boa tarde novamente, Evaldo. Essa prisão aconteceu no bairro Siqueira e a Polícia Federal agiu muito rápido. Até porque um crime grave como esse, ele tem que ser quebrado, né? Esse ciclo. A informação que nós temos é que praticamente no final de junho chegou a informação para a Polícia Federal através de uma organização não governamental internacional que recebeu a denúncia e fez esse repasse. De pronto, os policiais começaram essa investigação e aí solicitaram à Justiça os mandados que hoje foram cumpridos. Aqui ao meu lado está o delegado Vitor Mesquita, que é o delegado de crimes cibernéticos aqui da Polícia Federal. Delegado, eu queria que você explicasse para a gente essa investigação e, propriamente dito, hoje, né? A pessoa presa tem algum vínculo parental com essas vítimas? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a Polícia Federal não divulga dados específicos sobre nenhum investigado e nem sobre vítimas. Mas eu posso te afirmar que mais de 90% dos casos de abuso sexual acontecem na família ou com pessoas extremamente próximas à família que têm um acesso privilegiado, que têm a confiança tanto das vítimas quanto dos familiares. Quem foi a pessoa hoje contra quem foi cumprido esse mandado de prisão? A gente cumpriu hoje um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em uma residência em que a gente localizou pelo menos 2 vítimas de estupro. Essas vítimas, ou seja, têm uma ligação com a pessoa? Como eu te falei, mais de 90% tem, esse é um caso destes. Agora, delegado, que tipo de material vocês conseguiram recolher? Nós apreendemos celular, como em regra a gente apreende. Inclusive, nesses celulares é comum a gente encontrar grupos de troca de mensagem entre pessoas que lidam com esse tipo de conteúdo sexual infanto-juvenil, inclusive podendo até abrir o leque dessa investigação. E além disso, a gente verifica nos locais sobre imagens, sobre roupas que podem ter sido utilizadas naquele momento de estupro para confirmar quantas vezes isso aconteceu, porque cada momento desses é um estupro distinto e as penas vão aumentando. O alvo confirmou o crime? Em todo momento se apresentou tranquilo, inclusive confirmou. Agora, delegado, esses abusos, eles não eram de hoje que aconteciam, não eram novidade? Não, infelizmente não era novidade, já aconteciam há bastante tempo. Agora, a família, né, essa família em si, ela suspeitava dos atos dessa pessoa? Não, e a gente não pode acreditar que qualquer criminoso vai ter cara. Quando acontece alguma coisa que a gente descobre, a gente fala assim, com certeza aquela pessoa já faria isso. Tire isso da ideia da cabeça. Não existe a cara do crime, não existe a cara do criminoso. A gente só tem que se preocupar em orientar os nossos menores para que, se aconteça uma situação de risco dessas, se alguém pedir para ver a genitália do menor, se alguém fizer uma brincadeira, que ele tem que chegar para o pai, para o seu responsável e contar o que aconteceu. Isso é a principal orientação para os pais. Delegado, a gente está falando em violência sexual. O público que está em casa, né, para a gente explicar para o público que está em casa, quando a gente fala em abuso sexual, hoje o crime ele aborda isso de uma maneira mais ampla. Nesse caso especificamente, a gente está falando do abuso conjunção carnal, do abuso ato libidinoso. Para que haja o estupro, não é mais necessário a questão da conjunção carnal, né? Da penetração, digamos assim. Para realizar o estupro, basta que ele faça um ato libidinoso ou oriente um menor, nesse caso, sendo estupro de vulnerável, a fazer qualquer ato. Infelizmente, nesse caso, temos ambas situações. O que a gente tem de concreto, de crime, ligado a essa pessoa? Hoje a gente pode te falar com certeza absoluta que a gente tem o armazenamento de conteúdo sexual, o compartilhamento de conteúdo sexual e a produção de conteúdo sexual infanto-juvenil. E durante essa produção, ocorriam os estupros de vulneráveis. Somando tudo, inicialmente a gente vai partir de pelo menos 33 anos de prisão. Voltando para essa questão, a gente fala da produção de conteúdo pornográfico. Ou seja, as crianças da casa eram os personagens dessa história horrorosa. Exatamente. Às vezes a produção não é estupro quando o próprio filmado não está sabendo que está sendo filmado. Mas nesse caso, quando a criança sabe, quando é orientada pelo maior, ele vai estar cometendo um estupro contra aquela criança. O senhor, na entrevista logo no começo, o senhor já falou em relação ao criminoso não ter cara, ao criminoso, né, essa questão. Mas aos pais que estão assistindo ao nosso programa agora, como proteger os filhos? Dar ouvidos ao que a criança verbaliza? Que características devem ser observadas?
Tá. Principalmente, vigiar. E ainda mais importante é a orientação que a gente já falou, sobre os limites do corpo da criança e ele respeitar os limites do corpo do outro. E observar as mudanças de comportamento no seu menor, que não são obrigatórias, mas que em regra acontecem. O que é mais calado fica mais extrovertido, o que é mais extrovertido pode ficar mais calado, pode ficar com maior irritabilidade, é bem comum que aconteça isso. Você vai procurar sempre, quando acontece, a cara do criminoso. Repito, esqueça disso. É muito mais fácil você encontrar a cara da vítima nesse caso. Agora, delegado, fato. A polícia teve um espaço de tempo entre o dia que recebeu a denúncia, a notificação, né, da organização não governamental internacional e a ação. É um tipo de crime que tem que ser agido muito rápido. Certo. Nós recebemos esses dados, nós já fazemos uns levantamentos preliminares antes mesmo da instauração do inquérito. Eu posso te falar que essa investigação tem apenas 2 semanas na Polícia Federal, né, que ela iniciou e tudo ao redor desse tipo de crime, a polícia, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, todos se sensibilizam e é notável a ação muito mais rápida de todo mundo para a gente retirar essas crianças da situação de risco. É o ciclo de violência que tem que ser quebrado, né? Foi exatamente, por isso que demandou essa rapidez aí dos policiais aqui da Polícia Federal, do Ministério Público, enfim, da Justiça, na decretação dos mandados, tanto de prisão quanto de busca e apreensão, tirando, né, essa pessoa do seio familiar, evitando que esses crimes continuem acontecendo, que as produções continuem acontecendo, que os compartilhamentos continuem acontecendo. Por isso, essa operação acabou sendo desencadeada, obviamente, com toda a cautela necessária, né, para se chegar a esse resultado de hoje, né, tirando as crianças aí desse ciclo de violência, crianças essas que elas têm, né, um grau familiar muito próximo, como o próprio delegado falou, desse abusador. E, finalmente, com essa operação desencadeada hoje, esse homem já foi trazido para a sede da Polícia Federal, foi ouvido e deverá seguir para uma unidade prisional aqui do nosso estado. Evaldo, eu retorno com você ao estúdio. Obrigado, Manu. Obrigado aí pelas informações. Obrigado, delegado. Rapaz, há quem diga que um homem desse... o homem desse aí é doente. Doente ele vai ficar depois que, ó, pau no vagabundo desse. Você pegar um jucá dele, botar ele assim de perna aberta assim, ó, e plantar bem nos pissuídos dele. Aí ele vai ficar doente. Entendeu? Caba desse é doente, um vagabundo desse, mano. Faz isso, rapaz. Crianças, cara, crianças. A gente tá falando direto aqui, eu falo, o Márcio fala. Cuidado com o seu filho, cuidado com a sua filha. Cheio de pervertido aí nesse mundo virtual. Então tem que ter todo cuidado. Não é só isso, cuidado também com os que estão próximos, porque nesse caso aí, era uma pessoa próxima da família. Olha aí, ó, tinha Homem-Aranha, tinha coisa, rapaz, brinquedinho. Meu amigo, o negócio não é brincadeira não, viu? Mas tá aí, um bom trabalho aí da Polícia Federal. E agora concluir o inquérito e mandar para que a Justiça possa tomar de conta, né? Esperamos que seja bastante severa com esses pervertidos que fazem isso com as crianças. E olha, gente, um homem levou